primeiro lugar, queria agradecer a Deus, porque há muitos anos atrás, mesmo atrás de lindas meninas, tá certo? Que eu estava na universidade no 4º ano de medicina e fui atrás das meninas mais bonitas, para vocês verem a minha mentalidade. Eu fui convidado por uma delas para fazer o cursilho de Emaús, né? E a última coisa que eu escutei cursilho de valores humanos e não consegui escutar os cristãos. Eu sabia mais da vida de Gandhi do que de Jesus Cristo, né? E foi lá que eu fiz a primeira comunhão, e foi lá que eu também fui preparado em relação à sexualidade, sexo, genitalidade, e foi lá que eu decidi fazer ginecobstetrícia para lutar contra o aborto e ser a favor da vida, né? Então eu queria agradecer a Deus, porque quando eu saí desse cursilho, eu realmente saí como um crente, né? E não digo que eu não tive alguns desânimos, né? Porque eu estava atrás de umas 2, 3 meninas muito bonitas que faziam 1 ano abaixo de medicina, eram de turmas mais novas. E eu achei lindo, maravilhoso quando elas foram lá cantando com violão. E quando nos colocaram dentro do ônibus, que eu só vi homem, aí eu deprimi. E aí lá eu só recebi cacetada. Mas foi muito bom tudo isso. Eu vou falar sobre ações abortivas de alguns métodos artificiais. Mas por que eu puxo logo o tema? A fé e a ciência. Porque eu acredito que a maioria de todos nós aqui somos católicos praticantes, ou tentamos ser. Tem os seminaristas que estão nesse preparo. E muitas vezes a gente quer que a nossa fé seja extremamente racional. A um ponto de, às vezes, quando falta um pouquinho da razão, da ciência, do técnico científico, é como que se bambeasse as pernas da gente, né? E o que eu estava levantando? Primeiro, eu acreditei em Cristo, nesse cursilho que eu falei para vocês. Eu abracei a fé. E nesse momento eu era cego, porque praticamente foi num dia. E abracei com tanta intensidade que 2, 3 dias depois de ter feito aquele cursilho, eu já sabia o que eu queria dentro da medicina, né? E depois, uns 3, 4 anos depois, eu encontro com Humberto, porque eu já tinha uma noção muito grande de métodos naturais. Por quê? Quando disseram que a igreja era contra os métodos artificiais, eu não sabia o porquê, eu acreditei nessa postura, nessa doutrina a favor dos métodos naturais. E como eu queria ginecobstetrícia, eu entrei de cabeça nos métodos naturais. Então, a fé em Deus leva-nos só para Ele, como nossa primeira origem e nosso fim último. E a nada preferir a Ele, nem substituí-lo por nada. Por que eu coloquei isso? Porque muitas vezes a gente quer substituir a fé, esse dom de Deus, essa graça que Ele nos dá, só pela ciência, só pela razão. E tem no Catecismo da Igreja Católica o seguinte: fé e ciência. Não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências, inclusive na medicina, proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca se oporá à fé. Eu posso dizer o seguinte: no cômputo geral, a gente encontra mais de 80 citações. Exemplos disso
é quando você pega esse livro de 1.700 páginas, que é o livro que a gente se especializa em gineco-obstetrícia, tá? E eu vou citar aqui a página e está aqui dentro algumas coisas. E já falando dessa verdade, que a ciência não vai se opor à fé. Assim como o outro livro, modelo de embriologia clínica para a gente, está aqui também falando que a vida começa com a fecundação. Só que muitas pessoas acham que diante de livros como esse, por isso que eu trouxe a presença deles, é que vão converter algumas pessoas. E não converte. Vai ser importante a gente ter um embasamento, vai. Mas a fé, ela tem que ser maior. Porque na hora que a gente entra com um debate, com pessoas como o presidente da cátedra de bioética aqui em Brasília e no Brasil da Unesco, e você vai argumentar com uma pessoa dessas, os argumentos deles são tão grandes e puxa por vieses científicos que ele é capaz de lhe dar um tombo no meio da coisa. Então é por isso que a gente também, quando abraça essa causa, em defesa da vida, a gente tem que ter fé. Só vai ter segurança se a gente estiver abraçado nessa fé. E para realmente debater e ter aquilo que a gente realmente crê, que aí você entra numa luta e aí você consegue vencer. Quem abraça essa causa de defesa da vida tem que ter fé. E tem que entrar com todas as forças. E essas forças também são a oração, tá? Que é a grande armadura de Deus. A origem do aborto. É importante a gente falar. É justamente de uma sexualidade mal vivida, que é passada de uma maneira geral pelos meios de comunicação, como você utilizar o corpo, ter prazer e assim por diante. E a visão da sexualidade humana da Igreja Católica é essa, é a que complementa a pessoa humana. A genitalidade multiplica a espécie e o genitalismo, que não é genitalidade, destrói a unidade pessoal, tornando a pessoa objeto de uso. A gente não pode esquecer que sexo é um dom de Deus que nos faz co-criadores junto com Ele, tá? E aí vamos pegar já o que fala o Concílio Vaticano, para depois eu entrar na parte técnico-científica. O Concílio Vaticano II propôs em sua doutrina: a vida já concebida tem de ser salvaguardada com extremos cuidados desde o momento da concepção. Desde o momento em que o óvulo é fecundado, se inaugura uma nova vida, que não é do pai e nem da mãe, senão de um novo ser humano que se desenvolve por si mesmo. No zigoto resultante da fecundação está já constituída a identidade biológica de um novo indivíduo humano. Aí vamos agora à parte científica, que estão em alguns livros, né? No de embriologia, do Kate Moore e assim por diante. Quando começa a vida? O zigoto se forma como consequência da fusão de duas células gaméticas, o óvulo e o espermatozoide. Poucos segundos após a fusão, o núcleo e o centrossomo do espermatozoide penetram o citoplasma do óvulo, gerando-se assim uma nova vida humana, o zigoto. O zigoto é uma célula diploide. A partir desse momento, uma célula que existe e atua como uma unidade e que possui um genoma próprio. São as cargas genéticas de um e do outro, e aí é uma nova vida humana, única e irrepetível. Em 1963,
o Ministério da Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos, que é quem elaborou livros como esse, e que toda a nossa educação médica latina vem, tá certo, desse colégio aí, ele definiu o aborto como todas as medidas que prejudicam a viabilidade do zigoto, em qualquer momento compreendido entre o instante da fertilização e naquela época era até o final do parto, tá? E aí foram que depois vieram as mudanças, que com 22, 24 semanas já deixava de ser aborto e assim por diante. Com o objetivo de fazer os abortivos aceitáveis às mulheres e para contornar as leis destinadas a proibir o aborto, os defensores do aborto perceberam a necessidade de tornar indistintas a diferença entre a ação contraceptiva e a abortiva. A única maneira de conseguir essa façanha seria mudando a definição de concepção, de fertilização, que é a união do espermatozoide com o óvulo. Para o quê? Para a implantação. É como se a vida só começasse depois que tivesse implantado. Isso foi o Colégio Americano, 1963, ele em 1965 já estava com essa mudança. E aí tem algumas coincidências que vale a pena a gente fazer reflexão. Foi justamente desde 1958 que a encíclica Humanae Vitae começou a ser estudada, e foram 10 anos, para ela ser promulgada em 1968. Quer dizer, foram justamente nessas mudanças técnico-científicas, tá? Que a gente acha que não, mas nesse período os estudos já com embriões humanos, fertilização in vitro, também estavam começando nesse mesmo período. Então era um bojo inteiro que estava envolvido nisso. Bom, com essa mudança, tá certo, de definição da concepção, se um dispositivo intrauterino, DIU, ou uma droga, como os anticoncepcionais, ou os injetáveis, Depo-Provera, evitar a implantação, nenhum aborto acontece. Eu vou chegar e vou mostrar aí um útero, todos os momentos disso tudo, para ficar bem claro. De acordo com a nova definição, o aborto só aconteceria no caso de uma substância ou dispositivo vir a matar o embrião após ter-se dado a implantação no endométrio. E o que a gente pega? É que hoje, quando se fala em pílula do dia seguinte, a gente sabe que a maioria tem esse tipo de ação, mas não é considerado abortivo. Deu para entender? Olha a manipulação da linguagem. E aí, em 1965, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia declarou a concepção, né, a fecundação, olha só a mudança, a implantação de um óvulo fertilizado. Nenhuma das alterações, quer seja na atitude ou na terminologia, foi baseada em alguma descoberta revolucionária da tecnologia ou conhecimento médico. As alterações aconteceram puramente para aprofundar os objetivos de controle da população e antivida dos defensores do aborto dentro e fora da profissão médica. E aí, só para se ver como é que se tem algumas meias verdades, porque é esse o sistema que o demônio usa para realmente captar os filhos de Deus. Porque se ele fosse dizer desde o início que aquilo era uma mentira, ninguém queria segui-lo, né? E dentro desse livro que eu trouxe aqui, tá?
está escrito lá na página 25, no último parágrafo, o seguinte, tá? E esse livro é referência, como eu falei, para todas as áreas de ciências da saúde da América Latina, né? A propósito de discussões sobre aspectos éticos de contracepção, salientaram alguns que a gravidez só tinha início com a nidificação, com um implante do embrião, do blastocisto, dentro da cavidade uterina, que é o endométrio. Então, salientaram alguns que a gravidez só tinha início com a nidificação, não havendo abortamento se certos procedimentos permitem a concepção, mas impedem a implantação do ovo. O que era isso? Era para isentar os anticoncepcionais, todas essas ações que são abortivas e que não se aceitavam. A primeira afirmativa é correta. Olha só. Só tinha início com a nidificação a gravidez, tá? Então ele diz, a primeira afirmativa é correta. Somente com a nidificação se inicia a gestação. Aí vem a segunda parte, é o corolário falso. Começa a vida do ovo, ou seja, quando houve a fecundação do novo ser, com a fecundação e abortamento no plano ético, é impedir sua vida. Deu para entender aí as meias verdades? Para o quê? Para aceitar essa ação abortiva dos anticoncepcionais. Bom, aí vem sobre os anticoncepcionais. O primeiro, ele foi desenvolvido em 1960. Ali, ou vem aqui a pessoa, vamos pegar aqui a minha pessoa. No cérebro da gente tem uma glândula chamada hipófise ou pituitária. Ela é uma glândula mestra que controla várias outras glândulas, inclusive o ovário. Tá? Como foi desenvolvido os anticoncepcionais? Eles pegaram o hormônio feminino, tá certo? Os estrogênios, e começaram a introduzir para ingestão. Cai na circulação sanguínea. E aí, essa quantidade de hormônio grande, suficiente, vai chegar e dizer lá para a hipófise ou pituitária, você não estimule o ovário, porque aqui tem muito hormônio feminino circulante, como se fosse uma ovulação. Então, por uma questão de feedback, inibe, tá certo, o ovário. Então, teria uma ação anovulatória, não ovulação. Para eles chegarem os primeiros, e o primeiro, que era o Enovide, que mexia com 150 microgramas a 100 microgramas, eles tiveram que chegar a essa dosagem alta de estrogênio para conseguir inibir a hipófise e inibir a ovulação, tá? Só que o que aconteceu? 10 anos depois, eles já viram que os efeitos colaterais eram tão grandes de câncer de fígado, câncer de mama, tromboembolismo, tá? E várias complicações vasculares que eles tiveram que diminuir a dosagem disso. À medida que eles diminuíram a dosagem e passaram para 80, já começou a ter escape de ovulação. Por quê? Porque o organismo tem como uma das funções vitais e instinto também a manutenção da espécie. Então não é à toa que a gente pega, às vezes, populações extremamente carentes, como na África, em algumas regiões do Brasil, em que a taxa de fertilidade é imensa para manter a espécie. Tá? O que ocorreu?
baixaram a dosagem devido aos efeitos colaterais. E aí começou a ter escape de ovulação para a manutenção da espécie. Tá? Só que 10 anos depois, já em 1980, o que aconteceu? Tiveram que diminuir mais as dosagens, e vem até hoje. Bom, retiraram há pouco tempo os anticoncepcionais de altas doses do comércio. E em 1980, de lá para cá, a tendência foi cada vez maior de diminuir as dosagens para evitar os efeitos secundários ou efeitos colaterais, principalmente dos progestágenos, sem, no entanto, observar uma diminuição no efeito anticonceptivo, no qual se desenvolveram os novos gestágenos chamados de terceira geração. O que aconteceu? Inicialmente, mexia só com um tipo de hormônio, principalmente só o estrogênio, depois associaram os progestágenos e depois vem já com outra terminologia, os gestágenos. E a gente vai ver onde é que tem essa ação abortiva aí, dessas medicações. A FDA, que é quem controla todos os medicamentos e tudo nos Estados Unidos, em 1969, ela atribuiu 4 ações aos anticoncepcionais. A primeira ação é alterar o muco cervical, que toda mulher, quando está no período fértil, ela tem uma secreção tipo clara de ovo cru, tá certo? Que é perceptível na vulva ou na vagina. O que os anticoncepcionais fazem em primeiro lugar? Uma das ações é alterar esse muco para deixá-lo espesso. A outra ação é que, como é uma dosagem grande, é inibir a ovulação. Só que a gente não pode esquecer que essas dosagens foram sucessivamente diminuídas para não ter os efeitos colaterais que eu estava falando, além de outros, hipertensão e assim por diante. O outro tipo, tá certo, de ação é a modificação do endométrio, tá? Que é a camada interna do útero, eu vou mostrar aí, que é como um ninho de vasos para acolher um implante, tá certo, do embrião, tá? Então, essa ação, ela é uma ação abortiva. Por quê? Porque para nós, onde é que inicia a vida? Na fecundação. E aonde é que vai se dar a fecundação? Aqui está o útero, vou voltar só aquela imagem lá. O útero, os ovários, as trompas lá penduradas. Quando se faz um corte para ver essa camada interna do útero, vocês estão vendo ali a trompa. Lá no meio do útero tem uma mucosa, tá certo, meio avermelhada ali no interior, chamada endométrio. Como é que é esse endométrio? É um ninho de vasos, tá? Para acolher o implante do embrião. Essa ação, esse endométrio, ele é preparado desde lá de cima, quando a hipófise ou pituitária age em cima do ovário, amadurecendo para ocorrer a ovulação. Aí vem as produções de hormônio, age aqui e prepara esse ninho vascular, porque assim que se implanta, é necessário muito sangue para esse desenvolvimento, tá? O que o anticoncepcional vai fazer? Ele vai desde lá de cima, ele pode bloquear a hipófise ou pituitária, tá? Dizendo que tem muito hormônio circulante, só que a cada década que passou foi diminuído, e a cada década os anticoncepcionais tiveram mais escapes em apresentar a ovulação, mas quando chega nesse momento aqui, aí aqueles gestágenos ou progestágenos
que eu tinha citado, que foram essas mudanças de 80 para cá, eles deixam o endométrio delgado, fininho, como que se fosse nesse período inicial. Por isso que quem toma um anticoncepcional, muitas vezes vai ter uma menstruação em menor quantidade e ela é cíclica, tá? E o que vai ocorrer é na hora que vai implantar aqui, em vez de pegar esse ninho de vasos, não tem como implantar e passa direto. Que ação é essa? Abortiva. Essa camada interna aqui é que é o endométrio, é esse ninho vascular aqui. O muco cervical, que é uma das funções que seria alterada, seria deixá-lo mais espesso. Só que a partir do momento que você tem o escape da ovulação, todas as outras funções, como o muco, ele fica realmente tipo fértil, uma secreção tipo clara de ovo cru, que vai facilitar o nado, nutrir os espermatozoides e assim por diante. Aonde é que se dá a fecundação? Aqui na letra A, tá? Então, fecundação. A fecundação se dá no terço distal da trompa, tá? Quando chega na letra F, que é aqui o estágio final de mórula, já é mais ou menos no 4º dia. Quando vai se implantar, a fixação se dá ao redor do 10º dia, 14º dia. O que o anticoncepcional faz? Ele altera essa camada interna do endométrio, deixando sem vascularização, delgado. E essa vida aqui, que a gente considera como filho de Deus, porque já tem um genoma próprio, é irrepetível, tá? Foi em mais ou menos 1842, que Erich von Baer mostrou no microscópio quando se dava a fecundação e o que era a fecundação na pessoa humana. E só depois de mais ou menos uns 30 a 40 anos depois foi que a Igreja Católica realmente aceitou, tá? Que ali se iniciava uma nova vida. Então, até nisso também tem estudos científicos, e a nossa igreja, ela não tem uma fé cega. Foi preciso 1.800 anos a gente voltar para acreditar em Cristo em cima de uma experiência científica. Só que hoje a gente tem um monte de experiência científica e muitas vezes ainda não nos satisfaz em crer e defender esse Deus. E considerar que todos esses seres, desde o iniciozinho, são vidas humanas e são filhos dele. Só mesmo voltando para dizer que tudo está intercalado uma coisa com a outra. Se você deixa isso aqui, tipo uma parede delgada, como é no período da menstruação, não se implanta, porque é necessário todos esses vasos para nutrir, tá? E aqui está a placenta, é porque aquela fotozinha pequena que estava dentro do útero, ela realmente está muito ruim. Mas ali já é para mostrar o poder de invasibilidade da placenta, tá? Que vai se acolar na parede uterina para sugar todo aquele sangue e ser o meio de sobrevivência. Isso aqui, da onde é que foi tirado? É a Johnson & Johnson, tá? Que produz não só anticoncepcionais, mas pílula do dia seguinte e outros similares, que passou lá no consultório e deixou isso aí fazendo propaganda para a gente do que era a evolução da gravidez e de um creme que se massageia, que se chama Macei e assim por diante. Então, um quadro bonito, etc. Eu peguei e tirei. Quer dizer que não é o Batan que está falando e está inventando tudo isso, não. Eu peguei uma coisa técnico-científica de um laboratório que também tem produtos extremamente abortivos.
Assim como quando você pega num livro desses, tem tudo isso. DIU. Como foi descoberto o DIU? Em aquelas caravanas nômades para o deserto, tá? O animal que mais resistia à fome cedo, para ser transportador de carga, os camelos, tá? Sabia-se que se a fêmea engravidasse, ia se tornar um animal improdutivo. O que eles faziam? Pegavam um estiletezinho, tipo de madeira, tá? Em forma ou de uma ferradura ou de um T, introduziam dentro do útero, que é uma víscera muscular que se contrai para expulsar a criança durante o trabalho de parto, que se contrai para expulsar a menstruação, e aí colocaram um dispositivo, um corpo estranho aqui dentro da cavidade uterina. Por isso que é dispositivo intrauterino. Qual é a reação desse músculo? É fazer hipercontratilidade para expulsar esse corpo estranho. Aonde é que se dá a fecundação? No terço distal da trompa. Mesmo ocorrendo a gravidez, na hora que vinha implantar aqui, o que ocorre? É que ele está em hipercontratilidade, ele já muitas vezes reconhece, tá certo, esse novo ser que vai se implantar como algo de estranho, tá certo? E aí com a hipercontratilidade, joga direto e sai. Esse era o primeiro mecanismo de ação do DIU. Qual o outro mecanismo de ação do DIU? É quando você coloca um corpo estranho em contato com essa mucosa, ele vai tentar rejeitar esse corpo estranho como um processo inflamatório. Ele vai alterar. É a mesma coisa quando entra uma ferpa, tá certo? Ou felpa, e o organismo tenta expulsar aquela madeirinha para fora. Ela vai fazer um processo inflamatório. É a mesma coisa no que ocorre aqui no endométrio. Então, quando faz essa alteração, que altera o sistema vascular e que tem uma produção exacerbada de corpos brancos, que são mecanismos de defesa do organismo, reconhece, tá? O ovo já que vai se implantar como algo estranho, combate e passa direto. Essa é outra ação abortiva. Aí vai dizer, mas o Batan tem outros 2 tipos de DIU que dizem que não são abortivos, que é o de cobre e o de progestágenos. E dizem que o cobre mata os espermatozoides. Tudo bem. Qual é essa ação para matar os espermatozoides? É uma ação tipo iônica, tá? Quando você pega lá na tabela de periódicos da química, que a gente lembra, a gente vê que a carga do DIU é lá Cu++. E o que vai ocorrer com esse cobre? Seria essa ação, tá? Que iria matar os espermatozoides. Por que eu estou dizendo que iria? Porque inicialmente ele pode ter até esse tipo de ação. Só que a gente esquece que no sangue menstrual e nessas secreções que são liberadas pelo endométrio e essa própria descamação, tem cloretos livres. Então a gente está cansado de ver, hoje em dia, se pedir dosagem de sódio, potássio, cloretos no sangue, para ver se tem alguma alteração. E tem esses íons livres. E quando o cobre com a carga Cu++ interage com os cloretos, que Cl-, oxida. Então você pega, às vezes, 6 meses depois, você está retirando um DIU depois que foi implantado,
e você vê que o cobre não tem mais cor de cobre. Ele está todo preto, como se fosse enferrujado. Então, como é que você diz que essa ação espermaticida vai manter durante 5 anos? Tá? Não funciona. E aí, em cima desse mecanismo de ação, para se provar que existe essa ação abortiva, e que é um dos estudos fantásticos que eu achei que está dentro desses cadernos de bioética da Espanha, porque dentro da parte técnico-científica são as melhores publicações, nas melhores revistas, tá certo? São no Jornal Americano de Ginecologia e Obstetrícia, na Lancet e assim por diante, em jornais britânicos. Então, para mim, esse é um dos materiais técnicos científicos melhores, tá? Lá eles viram o seguinte, que a mulher, quando engravida e quando ainda está o ovo dentro da trompa, assim que ocorreu a fecundação, tá? É questão de 2 horas depois, já tem uma enzima que é chamada Early Pregnancy Factor. É um fator facilitador da gravidez. 2 horas depois da fecundação, ele já começa a ser produzido. E o que eles viam? Porque as comprovações sempre para dizer que o DIU não era abortivo, era só pegar a gonadotrofina coriônica, que é o HCG, e que antigamente, quando eu me formei, essa fração beta ninguém utilizava. Quando você queria fazer um teste para saber se a mulher estava grávida ou não, era só pelo exame de urina com a gonadotrofina como um todo. Depois foi que começou a ser utilizado a fração beta. Só que a beta-gonadotrofina, ela só vai positivar quando a placenta já começou com a invasibilidade, que vocês viram aqueles tentáculozinhos dentro da cavidade uterina, aí vai cair na circulação sanguínea. Isso é, em média, 14 dias depois, é que ela vai ficar positiva. Mesmo quem mexe com método natural e está tentando engravidar, viu o período fértil, teve relação sexual, vai ter que esperar em média 14, 15 dias para fazer o teste do beta, para ver se vai dar positivo ou não. Não é de imediato, mas esse fator facilitador para impedir que o ovo seja considerado como estranho, ele já é produzido 2 horas depois. Então, essa enzima, quando dosada, tá certo? Ele vai mostrar que realmente já tinha uma gravidez. Só que vocês não escutam falar nisso. E aí, o que foi feito nessa pesquisa científica foi essa dosagem dessa enzima. Caríssima, e ela mostrou que a falha do DIU de cobre, em média, 20%. Tá? Agora, do progestágeno. O progestágeno é também um hormônio que vai alterar o endométrio, como qualquer outro anticoncepcional, e que vai alterar o endométrio, impedindo a implantação. Então, a ação abortiva. A gente não pode esquecer que o DIU também é usado na contracepção de emergência, que é tipo pós-coito. Suspeitou, vai lá e coloca o DIU. E aí vem a contracepção de emergência, ou pós-coital, ou pílula do dia seguinte. Essa contracepção de emergência indica um conjunto de práticas que são postas em ação para impedir a gravidez eventual ou não desejada, cujo mecanismo de ação é impedir o desenvolvimento do embrião humano, uma vez que tenha ocorrido a fecundação. Como? Na maioria das vezes, alterando o endométrio e impedindo a anidação. Ação abortiva. E aí, tem várias modalidades de tipos de hormônios,
tá? Um dos que a gente escuta falar muito atualmente é o Post-Nor, que é só a base de progestágenos, que pode levar a sangramentos profusos depois disso, tá? E aí, quando a gente vai ver as ações nos estudos que estão comprovando, às vezes a ação realmente anti-implantatória não chega a 18%, tá? Muitas vezes tem escapes mesmo, ocorre a anidação e ao desenvolvimento. Outra droga que vale a pena aqui falar é a mifeprestona, que aí é essa aqui, conhecida como pílula RU486, ela não só impede o implante do embrião, mas mesmo que ele tenha implantado, ele vai ter uma ação contra a progesterona da mulher no corpo lúteo, impedindo que aquela fixação permaneça, e aí vai realmente ter uma ação extremamente abortiva. Conclusão. Diante dos fatos apresentados, tá? Vocês vão me perguntar, como fazer então para planejar a nossa família, educar os nossos filhos, diante dessa cultura da morte que invade os nossos lares e o mundo em que vivemos? E eu coloco isso, como eu coloquei há mais ou menos uns 18 anos atrás, numa palestra. Para mim, a resposta já nos foi dada em 25 de julho de 1968, quando o Santo Padre, o Papa Paulo VI, proclamou a encíclica Humanae Vitae, nos exortando a seguir os métodos naturais. Este sim, junto com a armadura de Deus, que é a oração, são os principais meios que temos para prevenir o aborto, viver e dar educação sexual aos nossos filhos, reforçar as características do amor conjugal, que os métodos naturais reforçam a fidelidade, a exclusividade, a fecundidade, nós sermos doadores de vida, reforça a virgindade e a castidade. E os métodos naturais também nos ensinam que sexo é um dom de Deus. A sexualidade realiza e complementa a pessoa humana. A genitalidade multiplica a espécie e o genitalismo destrói a unidade pessoal, tornando-a objeto, faz da pessoa humana objeto. Por que que eu comecei com a gênese, tá certo, do aborto e terminei com isso aí? É porque muitas vezes a gente vai achando, tá, que também não tem fundamentação científica os métodos naturais e principalmente o método da ovulação Billings. Se não tivesse, gente, eu com 20 anos de casado, eu não estaria fazendo até hoje o método da ovulação. E eu tenho 2 filhos, e eu só trabalho com isso há 20 anos, porque eu não prescrevo anticoncepcional e não faço laqueadura. Eu só faço laqueadura em situações extremas aceitáveis pela igreja. Fora disso, não faço, tá? E vocês não se esqueçam que uma das principais terapêuticas e prevenção para não se cometer o aborto, e que o maior número de abortos não são os abortos cirúrgicos, as coretagens, mas são principalmente os contraceptivos, tá? Se tenha em mente que existe uma solução para isso, tá? E que essa solução ajuda realmente no sacramento do matrimônio. Hoje a minha união com a minha esposa, tá? E muitas dificuldades que nós passamos foi devido seguindo um método natural, porque nos ajuda o diálogo,
que hoje em dia é uma das coisas que mais destroem as famílias.